Boa noite, veja no Jornal da Câmara de hoje. Parlamento Municipal divulga balanço dos trabalhos em 2015. Durante este ano foram protocoladas 826 proposições, entre pedidos de providências, indicações, moções e projetos de lei. Frente parlamentar, houve Ministério Público sobre a situação do transporte coletivo. Extremamente importante que antes desse marco, antes desse início dos 20 anos, todas as questões periféricas e que vão redundar no contrato licitatório, eles sejam exaustivamente abordados, estudados, compreendidos. Rondas crioulas iniciam com o café de chaleira no Simpasso. Tivemos o revirado, que é tradicional. Tivemos a farofa, tivemos o cueca virada, que a gente chama, o bolinho frito, cuca, pão caseiro. O Poder Legislativo divulgou um balanço da produtividade dos trabalhos em 2015. Acompanhe os detalhes na reportagem de Ana Paula Koenemann e Tiago Cunha. Durante este ano foram protocoladas 826 proposições, entre pedidos de providências, indicações, moções e projetos de lei. O número de documentos reflete o intenso trabalho de vereadores e comissões permanentes. Hoje são 4 grupos que, por regimento interno, têm a responsabilidade de avaliar todas as matérias que tramitam na Casa. São eles Legislação e Redação, de Educação e Bem-Estar Social, Orçamento e Obras Públicas e Nomenclatura de Ruas. O vereador Márcio Tassi é o presidente da COPNR e comentou a intensa demanda de 2015. É um trabalho que não aparece muito, que não é feito nas sessões, talvez a população até não entenda, não veja, mas nós estamos lá fazendo, trabalhando, despachando, verificando em loco a situação, conversando com a população, vendo sempre os dois lados, vendo as duas versões para ter um parecer que seja digno, que seja verdadeiro e que realmente atenda aquela demanda. Então, eu sempre fui defensor das comissões permanentes. Vereador nenhum pode ser maior que a Câmara. A Câmara é maior, as comissões e o trabalho do vereador. Agora nós temos que ter aqui respeito. Respeito às comissões, respeito ao nosso trabalho. Fico feliz com esses números, não tinha noção da grandeza de projetos, de demandas que tem as comissões, mas fico feliz. E estamos prontos para trabalhar mais ainda. Então, que venham demandas que nós vamos buscar soluções. Esse é o trabalho da Câmara de Vereadores. Além dos grupos permanentes, o Parlamento Municipal tem outras 10 comissões especiais, frentes e um comitê, para tratar de diferentes temas como trânsito, violência contra a mulher, reforma política, transporte público, combate ao crack, direitos humanos, recursos hídricos, sobre o aeroporto, sobre a BR-285 e do regimento interno da Câmara. Nas reuniões que acontecem quase diariamente na Casa, são debatidas questões relevantes para a sociedade. Na história do Parlamento, Passo Fundense nunca teve tantas comissões especiais como tem hoje, tantas frentes como tem hoje. E elas, na verdade, elas são um braço do poder mais popular que é o Legislativo para ele chegar ainda mais próximo da comunidade, porque essas frentes, elas não atuam só numa sala fechada fazendo reuniões, mas elas vão para a rua, elas vão ao encontro da população, elas vão ao encontro dos segmentos, elas vão ao encontro dos grupos organizados para poder participar. Assim como o Executivo tem, por exemplo, o programa bairro a bairro e o prefeito presta contas como forma de chegar bem perto da população, as frentes levam a Câmara para junto da população para que ela possa dizer nem tudo que a comunidade traz, nós temos a solução, mas nós transformamos, às vezes em indicação e levamos para o Executivo e ele engloba. Outras vezes transformamos em lei. O presidente do Legislativo está muito satisfeito com a produtividade da Casa. Conforme o vereador Márcio Patucci, a Câmara de Passo Fundo é uma das mais ativas e influentes do Estado. Isso comprova que há uma preocupação, há um envolvimento, há necessariamente o trabalho que é feito pelos colegas aqui da casa, não apenas em proposições de leis, mas também indicações, pedidos de providência e demais sugestões ao Poder Executivo.
Isso, mais uma vez, ressalta o compromisso que nós temos com a comunidade de Passo Fundo, com a interação que nós temos com os diversos segmentos e que cada vez mais estamos atuando em favor da nossa comunidade. Outro ponto importante é a economia, sempre com a devolução de valores aos cofres públicos. Em 2014, os gastos foram reduzidos em R$ 1.600.000. A gente tem feito um conjunto de esforços para garantir com que haja uma economia dos recursos que são repassados a título de 12º pela Prefeitura. O ano passado, como tu disseste, foram aproximadamente R$ 1.600.000 que foram devolvidos. Obviamente que nós temos uma meta, né, a ser atingida, nós queremos chegar em perto dos R$ 2 milhões, mas isso só vai se efetivar se evidentemente a arrecadação do município confirmar aquela previsão inicial. Mas aqui na casa nós temos feito sim esforços de economia, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados da melhor forma possível. E a participação popular só aumenta no Legislativo. A realização de audiências públicas é um exemplo. Nelas, a comunidade pode apresentar sugestões ou fazer críticas aos projetos que estão em análise na casa. Neste ano, em diversas ocasiões, o plenário ficou lotado. Entre os temas mais polêmicos, tivemos a discussão do Plano Municipal da Educação, problemas relacionados à Rua Independência, mudanças de zoneamento e emendas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É um sinal que a população está mais atuante, está mais participativa nos problemas sociais, político, econômico. Como Passo Fundo é uma cidade polo regional e a Câmara de Vereadores tem esse objetivo de ser um meio, ela não é o fim, mas ela é um meio de reivindicação, um meio de discutir com a comunidade, um meio de dialogar, de receber as reivindicações dos segmentos da nossa sociedade e tem esse poder de fazer os encaminhamentos ao Executivo, procurar intermediar junto ao Estado, junto ao governo federal. Então, esse papel de diálogo com a comunidade é muito importante e agregou muito. Nós conseguimos fazer aí vários encaminhamentos através da participação da comunidade. A greve dos servidores estaduais continua. A previsão é que ela se estenda até sexta-feira, quando será realizada uma Assembleia Geral para definir o andamento dos trabalhos. Aqui em Passo Fundo, a maior adesão é do magistério. Metade das escolas estão completamente paralisadas. A Brigada Militar e a Polícia Civil estão atendendo apenas casos urgentes e graves. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos apresentando a Ronda Crioula que aconteceu no Simpasso. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Devolva, não use, não tenha, tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Foi autorizado o início da segunda etapa de revitalização do Banhado da Vergueiro. Serão construídas trilhas e passarelas, áreas de educação ambiental e espaços destinados às crianças. O projeto também prevê a preservação de nascentes e um novo prédio da Secretaria do Meio Ambiente. A expectativa é que as obras sejam entregues em 2016. O investimento é de R$ 2 milhões. E os semáforos próximos à rodoviária devem começar a funcionar em breve. Desde ontem, equipes da Secretaria de Transportes e Serviços Gerais trabalham na pintura e na sinalização do local.
Com isso, os motoristas precisam ficar atentos também às outras modificações no trânsito. A Independência, por exemplo, passará a ter sentido único entre as ruas Coronel Camisão e Ângelo Preto. E a Frente Parlamentar Mista, para acompanhar a licitação do transporte coletivo, promoveu o seu primeiro encontro. Este grupo especial quer dar transparência ao processo que está sendo construído no município. Desta forma, várias entidades e movimentos sociais estão trazendo alternativas para melhorar a qualidade do serviço. Todas as ideias apresentadas aqui serão repassadas ao Executivo. A presidência da frente ficou com o vereador Isamar Oliveira, que ouviu o Ministério Público. O promotor Cristiano Ledur comentou que o Poder Judiciário está atento à situação do transporte coletivo. Há uma série de fatores correlatos e o Ministério Público, obviamente, está acompanhando isso porque é uma licitação que tem uma relevância pública muito grande, inclusive o interesse do patrimônio público, na medida em que esse serviço ele vem sendo prestado até então de modo precário, na medida que não há uma licitação, né? Então o interesse e a responsabilidade do Ministério Público de fazer esse acompanhamento para que isso possa efetivamente ocorrer da melhor forma possível e se chegar a um termo final com uma licitação bem realizada e assinatura de um contrato. No Parlamento Municipal, está tramitando um projeto que define normas, leis e diretrizes para organizar o sistema do transporte público. Mas antes de aprovar o marco regulatório para os próximos 20 anos, é preciso definir qual modelo é o ideal para Passo Fundo. Extremamente importante que antes desse marco, antes desse início dos 20 anos, todas as questões periféricas e que vão redundar no contrato licitatório, eles sejam exaustivamente abordados, estudados, compreendidos, porque depois realizar-se alterações com o contrato em andamento é extremamente complexo, na medida em que qualquer ajuste redundará numa modificação tarifária. Se tentar-se criar obrigações posteriores, seja com alteração de rotas, criação de novas linhas, tudo isto que acarretar uma obrigação para a empresa prestadora que não tiver no contrato, isso naturalmente poderá redundar numa reajuste tarifário, né? Até o dia 20 de setembro será intensa a programação dos festejos Farroupilhas. E o Simpasso deu início às rondas crioulas, servindo o típico café de chaleira. Para o departamento tradicionalista do Simpasso, é gratificante ver a casa cheia e os convidados satisfeitos. A preparação do cardápio envolveu várias mãos. Desde que o dia 1º de setembro a gente está se organizando, né? Que a gente sabia que ia fazer a abertura esse ano, né? Então, segunda-feira, que era o feriado, a gente trabalhou o dia todo, preparando o cardápio, o café, mulher, criança, homem, jovem, adolescente. Todo mundo ajudando, né? Tivemos o revirado, né, que é tradicional, tivemos a farofa, né? Tivemos a cueca virada, que a gente chama, né? O bolinho frito, cuca, pão caseiro. E hoje, graças a Deus, tivemos a satisfação de receber esse público, né? Bastante criança. É uma questão completamente inusitada, porque o sindicato, como entidade sindical, é obviamente a única entidade no estado do Rio Grande do Sul que possui um departamento tradicionalista. E não poderia ser diferente agora na Semana Farroupilha, nós recebendo toda a comunidade tradicionalista de Passo Fundo e da região. Obviamente o sindicato vem trabalhando de uma forma bastante presente, bastante forte nessa questão da cultura gauchesca, principalmente agora nessa semana que inaugura aí em Passo Fundo a Semana Farroupilha. Até o dia 20 de setembro é intensa a programação dos festejos Farroupilhas. Diariamente, as entidades oferecem cafés, almoços e jantares. No próximo domingo, também acontece a Mostra da Cultura Gaúcha. Agradecer, né, mais uma vez a comunidade que já iniciou o primeiro dia com o Departamento Tradicionalista do Simpasso praticamente lotado, né? Dizer que a juventude tradicionalista e que prestigia também os eventos são o presente do movimento tradicionalista gaúcho. Também reforçando o convite que vocês nos dão a oportunidade para que no próximo dia 13 nós possamos assistir um desfile temático com um tema bastante significativo para o estado do Rio Grande do Sul, que é o camperismo gaúcho como atividade social, cultural e econômica. Por ser um ano atípico, nós não iremos fazer as cavalarias no dia 20, mas nós vamos oportunizar
a comunidade com um grande show do Alma Gaudéria, patrocinado pelo Ministério da Cultura e Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, no estacionamento da Gare. E no que depender dos passo-fundenses, a chama da tradição gaúcha se manterá acesa para sempre. Somos um batalhão de voluntários, aonde que aqui se ajuda a formar os cidadãos através dos nossos princípios de valores morais e éticos, que é o costume do povo gaúcho. Também tenho certeza absoluta que o movimento tradicionalista gaúcho é lembrado como um segmento civil, social e cultural organizado, aonde participam realmente as famílias. Tanto aqui nos nossos CTGs, nós ali vivenciamos 3, 4 gerações, no tiro de laço também, aonde nós tivermos um jovem junto com nós estaremos construindo, ajudando a construir um estado também organizado. E amanhã a ronda será com o grupo Cavaleiros do Planalto Médio no Parque da Roselândia. O café de chaleira inicia às 8h30 da manhã e custa R$ 5,00. No almoço será servido o carreteiro de charque. Dia 11, as atividades serão no CTG União Campeira e no dia 12 no Lalau Miranda. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.